Durante muito tempo, eu achei que vender no Mercado Livre era simplesmente uma questão de encontrar o produto certo. Então, eu fazia exatamente o que a maioria dos iniciantes faz. Passava horas procurando por produtos, comparava preços, melhorava os meus anúncios o tempo inteiro e esperava as vendas acontecerem. Mas, depois de algumas semanas acompanhando a minha própria operação, eu comecei a perceber uma coisa muito estranha. Alguns dos meus anúncios simplesmente começavam a vender, enquanto outros, que pareciam até melhores, praticamente desapareciam. E não, o problema não era o preço, também não era o produto, e muito menos sorte. Existia um padrão que eu simplesmente não conseguia enxergar no começo. Só depois de analisar os meus próprios resultados, eu percebi que o algoritmo do Mercado Livre estava tomando decisões que a maioria dos vendedores nem imagina. E quando eu finalmente entendi o que ele realmente procura, a minha forma de criar anúncios mudou completamente. Porque a maioria das pessoas acredita que o algoritmo recompensa quem vende mais. Mas, na verdade, ele está procurando outra coisa completamente diferente. Quando eu comecei a vender no Mercado Livre, eu tinha uma certeza absoluta. Se eu tivesse o menor preço, eu venderia mais. E convenhamos, isso faz sentido. Se duas pessoas estão vendendo exatamente o mesmo produto, por que alguém pagaria mais caro? Foi exatamente assim que eu comecei. Sempre que eu via um concorrente mais barato, a primeira coisa que eu pensava era: preciso baixar o meu preço também. Só que depois de um tempo, eu comecei a reparar em uma coisa muito estranha. Existiam anúncios vendendo centenas, às vezes milhares de unidades, mesmo sendo mais caros do que vários concorrentes. E aquilo simplesmente não fazia sentido para mim. Se o preço era maior, por que as pessoas continuavam comprando deles? Então foi nesse momento que eu percebi que eu estava tentando vencer um jogo sem entender quais eram as regras. E foi aí que tudo começou a mudar. Porque a maioria dos vendedores acredita que o algoritmo recompensa quem tem o menor preço. Mas a verdade é que ele está analisando muito mais coisas do que isso. E quando eu entendi quais eram essas coisas, a minha forma de criar anúncios mudou completamente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que você é o próprio Mercado Livre. Todos os dias, milhões de pessoas entram na sua plataforma procurando um produto. E você precisa decidir quais anúncios vão aparecer primeiro. Você tem dois vendedores oferecendo praticamente a mesma coisa. Os dois têm um bom produto. Os dois têm um preço parecido, mas você só pode colocar apenas um deles nas primeiras posições. Quem você escolheria? Você escolheria o vendedor que tem mais chances de gerar uma venda ou aquele que tem mais chances de gerar um problema? É exatamente assim que o algoritmo pensa. O objetivo do Mercado Livre não é ajudar vendedores. O objetivo dele é fazer o cliente comprar, receber o produto, ficar satisfeito e voltar a comprar novamente. Porque se o cliente tiver uma boa experiência, todo mundo ganha. O comprador volta, o vendedor vende mais e o Mercado Livre também cresce. Por isso, antes de decidir quem aparece primeiro, o algoritmo tenta responder uma única pergunta: em qual anúncio eu posso confiar mais? E essa confiança não é construída apenas pelo preço. Ela é construída por vários pequenos sinais que o vendedor deixa durante toda a operação. Alguns desses sinais são óbvios, outros a maioria das pessoas nem percebe. E são justamente esses sinais que fazem alguns anúncios aparecerem para milhares de pessoas, enquanto outros praticamente desaparecem. Então agora eu vou mostrar quais são esses sinais e por que eles têm muito mais peso do que a maioria dos vendedores imagina. Então, quais são esses sinais? Pensa no algoritmo como alguém que está tentando descobrir se você é um vendedor confiável. E para fazer isso, ele observa pequenos comportamentos o tempo inteiro. O primeiro deles é o clique. Se muitas pessoas veem o seu anúncio, mas quase ninguém clica, o algoritmo entende que existe alguma coisa errada.
Talvez seja a imagem, talvez seja o título, talvez o anúncio simplesmente não esteja chamando atenção. Agora imagine outro cenário. Muita gente clica, mas quase ninguém compra. Nesse caso, o problema muda. O algoritmo percebe que as pessoas se interessam pelo anúncio, mas perderam a confiança antes de finalizar a compra. E isso pode acontecer por causa das imagens, da descrição, do preço ou até mesmo da reputação do vendedor. Outro sinal muito importante é o tempo de resposta. Se um cliente faz uma pergunta e demora horas ou até dias para receber uma resposta, o algoritmo entende que a experiência daquele comprador pode não ser muito boa. E o Mercado Livre quer justamente evitar esse tipo de situação. Depois vem os cancelamentos. Toda vez que um pedido é cancelado ou que um problema acontece depois da venda, você está enviando um sinal negativo para a plataforma. Quanto mais isso acontece, menor tende a ser a confiança do algoritmo na sua operação. A reputação funciona da mesma forma. Ela não existe apenas para o comprador, ela também ajuda o algoritmo a entender o nível de qualidade do vendedor. Outro fator muito importante é a entrega. Quanto mais previsível for a experiência do cliente, maior a chance do Mercado Livre continuar mostrando aquele anúncio para mais pessoas. E só agora entra uma parte que muita gente acredita ser a mais importante: o preço. Sim, ele influencia, mas ele está longe de ser o único fator. Na prática, um anúncio um pouco mais caro pode vender muito mais se ele transmitir mais confiança para o algoritmo e para o comprador. E por último, existe o histórico. O algoritmo observa como aquele anúncio se comportou ao longo do tempo. Se ele costuma gerar boas vendas, poucos problemas, clientes satisfeitos e uma boa experiência em geral, a tendência é que ele continue recebendo mais oportunidades. Percebe o que está acontecendo? O algoritmo não olha apenas o produto ou o preço. Ele observa o comportamento completo da sua operação. E é exatamente por isso que dois vendedores oferecendo praticamente o mesmo produto podem ter resultados completamente diferentes. Então, agora que eu entendi como o algoritmo pensa, uma coisa ficou muito clara para mim. Eu estava tomando decisões completamente erradas. Sempre que minhas vendas diminuíam, a primeira coisa que eu fazia era baixar o preço. Se um concorrente anunciava mais barato, eu baixava também. No dia seguinte, aparecia outro vendedor vendendo ainda mais barato e eu baixava de novo. Na minha cabeça, eu estava ficando mais competitiva, mas na prática, eu estava entrando em uma guerra que nunca teria vencedor. Porque sempre vai existir alguém disposto a vender mais barato que você. Sempre. E quanto mais eu brigava por preço, menos eu prestava atenção no que realmente fazia diferença. Eu deixava de melhorar as minhas imagens, eu deixava de analisar os meus anúncios, eu deixava de entender por que alguns produtos vendiam e outros não. Eu estava tentando resolver um problema estratégico com uma solução financeira. E isso quase sempre termina da mesma forma. Você vende mais, trabalha mais, mas sobra menos dinheiro no final do mês. E foi aí que eu parei de perguntar: como eu consigo ser o mais barato? E comecei a perguntar: por que o algoritmo deveria mostrar o meu anúncio antes dos outros? Essa mudança de pensamento transformou completamente a forma como eu comecei a enxergar o Mercado Livre. Porque eu finalmente parei de competir apenas por preço e comecei a competir por qualidade de operação. E foi exatamente aqui que eu tive o maior insight desde que eu comecei a vender no Mercado Livre. Durante muito tempo, eu achei que o algoritmo tinha um único objetivo: fazer quem vende mais vender mais, mas eu estava completamente errada. O algoritmo não está tentando aumentar as suas vendas, ele está tentando diminuir o risco da plataforma. E quando eu entendi isso, tudo começou a fazer muito sentido. Porque pensa comigo, se o Mercado Livre mostra um anúncio para milhões de pessoas e esse vendedor atrasar envios, receber muitas reclamações, cancelar muitos pedidos ou entregar uma experiência ruim para o cliente,
quem sai prejudicado não é só o vendedor, mas o próprio Mercado Livre. Porque aquele cliente pode simplesmente nunca mais voltar. Então, antes de decidir quem vai aparecer primeiro, o algoritmo faz uma pergunta muito simples: qual vendedor tem mais chances de entregar uma boa experiência para esse cliente? Percebe como isso muda completamente o jogo? Não é sobre quem tem o menor preço, não é sobre quem cadastrou mais anúncios, não é sobre quem trabalha mais horas, é sobre quem transmite mais confiança para a plataforma. Quanto menor o risco que você representa para o Mercado Livre, maior tende a ser a exposição que a plataforma dá para os seus anúncios. E essa foi uma das maiores mudanças de mentalidade que eu tive até agora. Eu parei de tentar enganar o algoritmo e comecei a construir uma operação que o algoritmo naturalmente teria interesse em recomendar. Porque, no final das contas, o Mercado Livre quer exatamente a mesma coisa que o comprador. Uma compra que dê certo do início ao fim. E quando você entende isso, você para de lutar contra o algoritmo e começa a fazer ele trabalhar ao seu favor. Então, se eu tivesse que começar do zero hoje, sabendo tudo o que eu aprendi até agora, eu faria algumas coisas completamente diferentes. Primeiro, eu pararia de tentar vencer pela guerra de preços, porque sempre vai existir alguém disposto a vender mais barato. Essa não é uma estratégia sustentável. Segundo, eu investiria muito mais tempo em criar um anúncio que realmente passa confiança. Boas imagens, vídeo que responde a possíveis objeções, um título claro, informações completas e um anúncio que responde às dúvidas do cliente antes mesmo que ele precise perguntar. Terceiro, eu acompanharia os números dos meus anúncios com muito mais frequência, porque o algoritmo deixa pistas o tempo todo. Se poucas pessoas clicam, o problema provavelmente está na imagem ou no título. Se muitas pessoas clicam, mas poucas compram, o problema pode estar no anúncio, no preço ou na confiança que ele transmite. Os números contam uma história. Você só precisa aprender a interpretar essa história. Quarto, eu teria muito mais paciência. Hoje eu vejo muita gente desistindo de um anúncio depois de 2 ou 3 dias, mas nem sempre o problema é o produto. Às vezes o problema é que você ainda não deu tempo suficiente para coletar dados e fazer melhorias inteligentes. E por último, eu pararia de tentar agradar o algoritmo. Parece estranho ouvir isso depois de tudo que eu falei até aqui, mas é justamente isso. Quando você cria uma operação pensando primeiro na experiência do cliente, você acaba agradando o algoritmo como consequência. Porque, no fim das contas, o algoritmo não está procurando anúncios perfeitos. Ele está procurando vendedores confiáveis. E essa foi, sem dúvida, uma das maiores mudanças de mentalidade que eu tive desde quando eu comecei a vender no Mercado Livre. Porque quando eu comecei a vender, eu achava que eu precisava descobrir algum segredo que ninguém me contava. Hoje eu percebo que o segredo nunca foi esse. O algoritmo não recompensa quem trabalha mais. Ele recompensa quem transmite mais confiança. E quando você entende isso, você para de tomar decisões baseadas no medo e começa a construir uma operação muito mais consciente. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive desde que eu comecei essa jornada. E eu ainda estou aprendendo todos os dias. Então, nos próximos vídeos, eu vou continuar mostrando tudo o que acontece na prática. Os acertos, os erros, os números e todas as estratégias que realmente estão funcionando dentro da minha operação. Agora, se você quer acelerar esse processo e aprender exatamente o método que eu usei para fazer as minhas primeiras vendas em apenas 3 dias, eu organizei
todo o passo a passo em um treinamento completo. Lá você encontra um caminho muito mais estruturado, com aulas práticas, planilhas, checklists, playbooks e vários materiais bônus que vão ajudar você a construir a sua operação com muito mais segurança. O link está na descrição do vídeo. E não esquece que toda segunda, quarta e sexta, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, eu faço uma live aqui no YouTube. É onde eu respondo dúvidas ao vivo, analiso anúncios, mostro as novidades da plataforma e compartilho tudo o que eu continuo aprendendo durante essa jornada. Então, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e as próximas lives. E me conta aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve assistindo esse vídeo. Eu leio todos os comentários e muito dos próximos vídeos nascem justamente das perguntas que vocês deixam aqui. Então, a gente se vê no próximo vídeo.